Hoje, nós vamos falar sobre algo muito íntimo, um testemunho da minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Por isso que eu estou num cenário diferente, eu estou aqui no meu quarto, no meu lugar de intimidade, porque eu quero conversar intimamente com você que está sofrendo uma partida. Ir embora implica muitas coisas. Fechamentos de ciclos implicam muita coisa, muita coisa. Hoje eu quero falar não só com você que mudou de estado, mudou de cidade, mas eu quero falar com você que está fechando o ciclo, está mudando de empresa, está deixando uma casa para ir para outra. Eu quero falar sobre você que de alguma forma teve que se despedir. Eu tive que me despedir há 2 anos atrás. Dia 26 de julho de 2023, eu me despedia de uma cidade, de uma vida de 40 anos num lugar, 20 anos numa igreja. Eu me despedia para ir viver uma nova vida que eu não sabia aqui em Santa Catarina, Garopaba. Eu tô muito feliz em estar aqui. Muito feliz hoje. Mas eu sofri muito no primeiro ano. Primeiro porque eu tava saindo de um lugar muito grande para vir para uma cidade pequena. E é muito difícil. Ambos os jeitos são difíceis. É difícil para quem tá saindo de uma cidade pequena para uma cidade grande, apesar de ter muito mais oportunidades. Mas aumenta tudo. Aumenta tudo. Quando você vai para uma cidade grande, aumenta a violência, aumenta a demanda de trabalho, aumenta tudo. Então eu tava fazendo o inverso. Eu tava saindo de uma cidade grande para vir para uma cidade bem pequena. Talvez com a 10ª parte de quantidade de pessoas de que tinha a minha cidade. Onde as coisas estão se formando, para mim, uma cidade relativamente nova, e as coisas estão se formando. E aí eu passei a não me identificar, e um dos meus medos era, a minha história vai ser esquecida? As pessoas vão esquecer de mim? As pessoas vão sentir saudade de mim? Era uma das minhas preocupações, ser esquecida, o meu legado ser esquecido. Mas na verdade o meu legado, ele precisa ser muito mais lembrado por mim do que pelos outros. Eu preciso entender o que eu fiz de bom para as pessoas, não ao contrário. Então eu vim para cá. E ir embora não é fácil. Porque ir embora implica deixar uma vida, deixar amizades, deixar casa, deixar família, deixar mãe, deixar pai, deixar a parentela. E isso me faz lembrar de Abraão. Quando Deus ordenou para ele sair da cidade de Ur para ir embora com a sua parentela, e ele levou Ló. Ele levou Ló para a cidade, não deveria ter feito, e ele teve muitos problemas porque ele levou uma pessoa que não deveria ter ido com ele. E aí eu quero falar intimamente com você. Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Ele precisava tirar Abraão de Ur, para onde Abraão foi instalado, ele propagar o monoteísmo. Ele vivia numa cidade politeísta, que acreditava em vários deuses, e Deus queria fazer essa separação. Primeiro para ter a promessa de Isaac, para nós que somos evangélicos, somos cristãos, vamos colocar assim, nós que somos cristãos, foi muito importante. E eu tô dizendo isso com muito amor, porque eu me identifiquei com essa história. Eu tive que sair da minha parentela. E quando chegou na cidade onde eu estava destinada a cumprir o propósito de Deus, eu não conhecia quase ninguém. Então eu passei a não gostar de comer, eu passei a comer muita besteira. E eu tô falando isso no prático, tá? Porque eu não gostava do sabor dos alimentos, eu só gostava da carne. Eu passei a adoecer, eu fiquei 1 mês e meio doente quando eu cheguei, porque eu tive uma sinusite muito séria e eu já estava com uma comorbidade e não sabia. Eu tinha vindo pra Garopaba com 99 quilos. Hoje eu tô com 84, tô emagrecendo, ainda tô gordinha, mas tô emagrecendo, porque tô cuidando da comorbidade. O que eu quero dizer pra vocês é que a adaptação não é fácil. Quando a gente se separa do que a gente amava, é muito difícil. E eu me separei do que eu amava. Eu não tava ruim no Guarujá, entendeu? Eu não tava brigada com ninguém, eu não tava com rusga com ninguém. Pelo contrário, eu era feliz no Guarujá. Eu era bem feliz na igreja, local onde eu estava, com as pessoas que eu tinha conhecido, com o ministério que eu tinha desempenhado com muito zelo. Era muito trabalho, mas eu fiz com muito zelo. Eu me dediquei muito à obra do Senhor. E quando eu vim pra cá, eu tava zerada, eu não sabia o que fazer. Eu espero que você esteja se identificando, porque quando nós chegamos, é como se a nossa história nunca tivesse existido. Ah, mas eu deixei minha mãe, eu deixei meu pai, eu deixei minha família, enfim. Tem horas que nós devemos deixar pai e mãe para constituir uma família. Eu fiquei 1 ano sofrendo muito. 1 ano de muita solidão, de muito choro. Tinha domingos que eu deitava na minha cama e eu chorava até a noite. Muita saudade. Mas eu quero dizer pra você que tá em adaptação que isso vai passar, esse sofrimento vai passar. Que é importante nós estabelecermos a nossa identidade onde nós estamos. E se num momento acabou o ciclo lá, vamos pra outro, vamos buscar. Hoje, eu, meu marido, meu filho estamos bem. Implantamos a igreja na qual nós viemos fazer. Nós viemos implantar uma igreja. Nós não sabíamos como, imaginávamos como. Mas hoje nós implantamos uma igreja pequenininha, parece uma casinha. Ai, que delícia, tá lá com aquelas pessoas. Pessoas maravilhosas, que nos apoiam, que nos amam de verdade. E eu quero dizer pra você que passa essa dor, esse sofrimento, essa ansiedade, essa depressão que tem te causado mudar de estado, mudar de cidade, mudar de lugar. Eu quero dizer pra você que quando Deus quer estabelecer algo novo na sua vida, Ele vai te tirar da zona de conforto. Pra finalizar, eu quero dizer algo pra vocês. Deus tinha me prometido lá no Guarujá uma igreja.
E eu queria muito, eu sempre quis pastorear vidas numa igreja, ter um pouco mais de autonomia. Sabe quando a gente fica muito tempo, no nosso caso, nós ficamos 20 anos numa igreja, você fica muito tempo aprendendo e você quer colocar em prática o que você aprendeu? Então, era isso, eu queria colocar em prática o que eu tinha aprendido. E Deus me fez uma promessa, 2 anos antes de eu vir pra Garopaba, de que ele me daria uma igreja. E Jaqueline, falei para meu esposo, querido, Deus vai nos dar uma igreja. Deus vai nos dar uma igreja em breve. E nós começamos a orar. Mas nós começamos, eu particularmente posso falar de mim, comecei a orar para que Deus me mostrasse quais das igrejas ali do Guarujá era pra gente pastorear. Eu já tava sonhando assim. E aí Deus bateu o martelo e falou, Garopaba, não é aqui, é Santa Catarina. Eu falei, se o Senhor prometeu, então o Senhor vai se garantir, porque eu particularmente não me vejo lá. E aí meu coração começou a mudar, começou a obedecer, começou a entender. E no dia 26 de julho de 2023 eu vim pra cá com a cara, a coragem, 2 camas, uma geladeira e muitos pratos e muitos cobertores. Porque não cabia mais no frete, que ia ficar muito caro. Então nós viemos pra cá, nos estabelecemos, fomos ajudados por um casal amigo nosso. Ficamos um tempo com eles, nos despedimos e implantamos a igreja. Deus cumpriu a promessa dele. Era no lugar que eu esperava? Mas é 1000 vezes melhor. No fim dá tudo certo, fica tranquila, fica tranquilo. No fim dá tudo certo. É difícil no início, é muita saudade de sufocar, da gente ficar sem ar. Mas o Senhor sabe exatamente o que faz e exatamente quem ele tira da zona de conforto. Deus abençoe.